ministrado para a nossa vida. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, lembrando que nós estamos numa série, ok? Serão 7 lives aqui pelo Instagram, 7 dias seguidos de oração e palavra, aonde nesse período nós estamos comprometidos nos chamados à excelência. Esse é o movimento, chamados à excelência. E nesse tempo, com a ajuda do Espírito Santo, eu estou comprometida a te ajudar a fortalecer a sua chamada, a romper com a paralisia espiritual, com a procrastinação, com a inconstância e a compreender, te levar à compreensão de qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o propósito que a sua chamada carrega, de maneira tão clara, de maneira tão lúcida, que você vai deixar fluir, você vai viver isso. Nós estamos levando isso muito a sério, por isso a galera está comentando, a gente vem com papel, com caneta na mão. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer na aula inaugural às 9h30 da noite, a fim de que todas as pessoas, ou o maior número de pessoas, fossem alcançadas pelas informações que a gente estava passando, e assim ninguém ficasse de fora do movimento, independente da hora. Então ontem foi 9h30, mas de hoje até o dia 30 de novembro, que é até o período que vão se seguir as lives, né, que fazem parte desse propósito, elas vão ser sempre às 3 horas da tarde, permitindo o Senhor, sempre daqui até o dia 30, nessa série, às 3 horas da tarde. Camila, e a galera que trabalha, e a galera que estuda, eu gosto muito de enfatizar isso. Nós vamos dar um dia para que você se comprometa a assistir a live daquele dia. Então, por exemplo, a live de hoje, ela só tem a durabilidade lá no público para assistir por um dia. Ah, Camila, e se baixar o vídeo e tal? Aí você vai fazer isso, mas vai estar saindo da referência, do princípio, da obediência, de tudo que a gente está trabalhando aqui a fim de te motivar para você praticar. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então você executar uma tarefa, você obedecer um comando, você com humildade se submeter a uma palavra que em Deus está sendo liberada, isso vai te ajudar a estabelecer recursos, a fazer uso de ferramentas, a disciplinar o teu corpo, a estabelecer métodos de devocional, de disciplina, e é tudo isso que vai te ajudar a confrontar a procrastinação, a dar um adeus à inconstância, a parar de estocar frustração na sua vida e a começar a viver um tempo de realização dentro do seu chamado. Então é muito importante você compreender isso, tá ok? Eu preciso que vocês compartilhem isso para que as pessoas não se sintam de fora só por causa dessa questão do horário, mas elas sejam inseridas dentro do nosso movimento chamados à excelência, compreendam que estão diante das mesmas oportunidades desde que aproveitadas da maneira correta. Quando você baixa o vídeo e estoca ele lá para você ver quando der, você já não vai conseguir estabelecer uma cartilha de prioridade do tempo, e aí você vai começar a utilizar como recurso da procrastinação, que ontem a gente descobriu pela palavra, que é a ferramenta do preguiçoso, ok? Você vai começar a maquiar a palavra dizendo, quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo. E a gente sabe o que acontece quando a gente entra nesse circuito, nessa frase repetida de, quando eu tiver tempo, quando eu tiver tempo. E a gente sabe que tempo, a gente não tem um tempo propício para aquilo, principalmente porque o corpo não faz para Deus nada que seja voluntário. A minha carne não opera para Deus benefício algum. Então aquilo que eu faço para Deus é por disciplina, é por impelimento e convencimento do Espírito Santo. E aí nessa hora eu tenho que alimentar mais o Espírito do que a carne. E aí como é que eu faço isso? Executando a palavra, ok? Cumprindo o princípio. Então, falando especificamente sobre isso e sobre esse nosso horário de 3 horas da tarde que se segue de hoje até o dia 30, você precisa compartilhar isso com as pessoas, para que elas não usem a falta de disponibilidade de horário nesse tempo em razão de trabalho, estudo ou alguma outra atividade que não pode ser adiada como desculpa, como recurso da procrastinação, que eu volto a dizer, que a gente aprendeu ontem que é a ferramenta do preguiçoso, para poder dizer que não tem tempo, porque não é uma questão de estabelecer tempo, é uma questão de estabelecer prioridade. Quando eu entendo qual é a prioridade, eu entendo então que eu preciso estabelecer um tempo dentro daquilo. Esses dias na caixinha de pergunta e resposta perguntaram para mim, Camila, como é que eu faço para ter uma vida devocional, para conseguir cumprir o meu chamado, né? Para estabelecer uma rotina espiritual?
Eu disse do mesmo jeito que você executa, do mesmo jeito que você separa um horário no seu celular, que você separa um despertador para levantar, para ir trabalhar, para não perder um ônibus, para pegar as crianças na escola. É a mesma coisa, não é a questão de não ter tempo, mas é definir o tempo que eu preciso utilizar para aquilo que realmente é importante, para aquilo que faz diferença na minha vida. É uma questão de prioridade, ok? Como eu já comecei 5 minutinhos antes para ir adicionando e te dando essas informações, para a galera que ainda está comigo aqui agora, antes de retirar os comentários e a gente orar, vai aqui na barrinha de rolagem, na setinha aqui embaixo, e já começa a executar isso, já começa a desenvolver disciplina dentro daquilo que você está ouvindo. Isso já é uma forma de você ser capaz de executar tarefas, ok, galera? Isso aqui é pedagogia, é pedagógico, tá bom? Vai aqui na setinha, aonde tem um formatozinho de uma asa delta. Eu sou carioca, sou aqui do Rio de Janeiro, então eu olho para essa setinha e eu vejo uma asa delta, e aí você marca e envia para mais 3 pessoas, tá bom? Eu tô criando esse costume para você também criar um costume de executar uma tarefa, de se submeter ao comando, de viver uma realização. Sabe por quê? Para as pessoas que você está enviando agora, provavelmente não é para mim que elas vão acessar o primeiro testemunho para contar, mas são a vocês. Elas vão dizer, poxa, naquele dia, aquela live, eu não sabia, ou isso, ou aquilo, ou aquela palavra, e vocês já vão começar a colher os frutos e a viver a realização de encaminharem o chamado de vocês, fazendo uso das ferramentas, rompendo com a paralisia, e vão começar a compreender de maneira mais viva o propósito que a chamada que Deus fez para a vida de vocês carrega, ok? Então manda lá. Lembrando que ao término dessa aula, não adianta ir lá agora, que não vai estar agora. É só no final da aula, porque eu conto com a sua compreensão para a execução das tarefas. Você que está com a gente no grupo de WhatsApp, nos nossos grupos de Telegram, você vai lá na descrição, no caso do WhatsApp, é onde fica a foto, vai ter a instrução lá direitinho, e você clica que as tarefas que obedecem essa metodologia que eu acabei de aplicar para vocês aqui agora, vão estar descritas lá. Normalmente eu, junto com a minha equipe, que eu tenho uma galera top me ajudando, a gente estabelece 3 tarefas para você cumprir esse princípio de obediência, de submissão, de execução de tarefa, para você ser feliz na realização disso. Gente, é tão bom quando a gente começa a romper com a procrastinação e vive o resultado da realização, sabe? Então, quando terminar, não adianta ir agora que não é agora. Eu preciso da sua atenção na aula para você ser capaz de executar a tarefa. Então, vai obedecendo os passos aí direitinho. Vai estar disponível lá no nosso Zap e no pessoal que está conosco no Telegram, nos nossos grupos, tá bom? E antes da aula concluir, antes da gente terminar o nosso período da tarde hoje e a nossa segunda live dessa série de 7, eu vou estar dando todos os passos direitinho para vocês que talvez estão entrando hoje e ainda não fizeram a inscrição nos chamados à excelência. Tá bom, galera? Bloquinho na mão, eu preciso que você anote as coisas importantes que a gente vai abordar hoje. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a quem Deus chama. Você sabe se você é chamado? Você sabe a diferença entre ser chamado e escolhido? Que é a palavra que a gente vai tratar hoje, Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, sobre a parábola das bodas. Nós vamos tratar sobre 3 pontos aqui, extremamente importantes, ok? 3 pontos aqui, para você entender a quem Deus chama e se compreender dentro do seu chamado. Se você identificar, você vai saber se é. E a aula de hoje a gente vai tratar disso para você poder identificar o seu chamado. Galera, só para eu ver se vocês estão antenados, antes de eu falar aqui agora, deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver aqui na barra de rolagem, antes de eu tirar o comentário, coloca aí sei lá, vou esperar subir aqui no mínimo umas 10 pessoas. Já vou desativar, mas primeiro me ouve. Deixa subir aqui na barra de rolagem pelo menos, deixa eu ver 10 comentários aqui de quais são as tags que a gente está utilizando dentro do nosso movimento para que a gente venha viver essa imersão. O que a gente está combatendo? O que a gente está confrontando? Vamos lá. A primeira é de lei. Hashtag chamados à excelência. É o nosso movimento. Diga aleluia. Agora vamos lá. Quais são as outras 2 que a gente está batendo direto? Coloca aí para mim que eu quero ver o nível de participação de vocês aí agora. Vamos lá. Quais são? Eu não vou falar agora. Eu quero saber a galera que tá maravilha. Já começou a subir a primeira. É isso aí. Foco até o fim. Foco até o fim. Vai. Manda bala. Deixa subir para eu ver aí agora.
Participa comigo. Eu já vou desativar os comentários, mas deixa eu ver aqui como é que tá o nível de envolvimento de vocês. Porque eu já falei isso pra vocês, isso aqui não é sobre números. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é que na execução do chamado, ser famoso não é o importante. Sucesso não tá ligado a número, a curtida, a like, mas a utilidade. E é por isso que eu tô colocando vocês aqui à prova agora. Vamos lá. Tá subindo direto, foco até o fim. Agora, como é que é o outro? Manda o outro aí agora pra eu ver, das nossas tags. Essas tags, galera, pra você que tá chegando agora, é pra você entrar com a gente num estado de imersão. Elas são palavras de ordem, elas são proféticas, e eu quero que você faça uso dela nas suas redes sociais, mesmo naquilo que não está associado diretamente à nossa live. Eu quero que você coloque elas naquilo que você for postar, como prova de que você está entrando de cabeça nesse tempo com a gente, para poder colher também junto com a gente um resultado. Vamos lá, foco até o fim, subiu a beça, agora tá faltando uma outra. Coloca ela aí, por favor. Mais uma, cadê? Isso aí! Inconstância nunca mais! Maravilha! Maravilha! Gente, vocês não acreditam, eu esqueci o controle do ar-condicionado de novo aqui, ó. Já tô começando a suar. Ai, tá aqui! Meu Deus, minha mãe tá ligadinha, tá vendo por que eu amo mãe linda? É isso aí, meu povo. Hashtag foco até o fim. Hashtag inconstância nunca mais. Vamos movimentar a rede social dentro desse princípio, ok? Algo que Deus tem falado comigo, ok? Sobre rede social, e a gente vai aplicar isso na nossa aula de hoje. Gente, a aula tá incrível. Segura aí que eu vou começar. E vai ser igual esse café quente que eu tô tomando hoje aqui. Fica ligado que vai ser pai bola. Por quê? Porque a gente tá dentro de um tempo crucial, né? 3 horas da tarde. E eu também ministro hoje, saio pra longe. Então a gente tem que fazer café quente. Mas só que o meu café, particularmente a galera que me conhece sabe disso, ele é curto, mas é forte. Então hoje aqui a gente vai fazer a estilo do café que eu tomo. Tem galera que é chafé, né? Mas eu sei que aqui a gente tá falando de café, mas você tá entendendo que aqui eu não tô falando de café. Eu tô falando do que tá para acontecer agora na aula. A quem Deus chama. E já explicando para você a importância de você chegar na hora e acompanhar junto, porque daqui até o dia 30 não dá pra gente atrasar, é 40 minutos cravado. Então, eu sempre entro 5 minutinhos antes, porque mais do que uma live eu quero ser instrumento de Deus para proporcionar para a sua vida um ambiente, uma atmosfera onde Deus se manifeste, onde Ele tenha liberdade para, através da palavra dEle, realizar curas, transformações. Eu desejo que a porta da palavra, a porta da revelação da palavra, do seu entendimento, se abra para aquilo que Deus vai ministrar. Então a gente sempre entra aí 5 minutinhos antes para ambientar, mas vai ser igual o café, tá bom? Curto, mas forte. Cheiroso. Aleluia, aleluia. Então vamos lá, gente. Papel e caneta na mão, eu já tô aqui de posse de Bíblia na mente e no coração. E vou desativar os comentários agora, tá ok? E aí a gente volta com... A gente volta não, fica desativado, né? Pra gente poder seguir aqui melhor. Vou desativar só um minutinho, tá bom? Eu olho sempre pra lente da câmera, porque eu recebi um testemunho ontem. Lembrando, galera, que ontem eu falei sobre destacar nos meus stories os comentários mais bacanas. Eu quero agradecer o estopim do que vocês realizaram ontem, né? E eu vou destacar, tá bom? Eu me comprometo hoje ainda a já destacar os de ontem e os de hoje. Lembrando que eu tô no meu coração com o desejo de, nesse período, premiar a galera com alguns prêmios, né? São manifestações de incentivo, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso aqui claro. Eu não quero te comprar, você já foi comprado, ok? É uma maneira de incentivar e comunicar assim o testemunho pro restante da galera de que vale a pena a gente estar junto nisso, tá bom? Então eu vou desmarcar aqui agora os comentários. Peraí. E aí, como eu tava dizendo, eu gosto sempre de olhar pra câmera, me parece... não tem assim... Olhando daqui da minha sala, se eu der um 360, não tem ninguém aqui. Sou eu e o Espírito Santo. E eu me emociono em falar porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E eu sei que você sente aí também, porque eu tenho orado ao Senhor para que isso aconteça.
E aí eu sempre gosto de olhar para a câmera porque eu recebi um testemunho de ontem para hoje sobre a live de ontem, da pessoa dizendo, pastora Camila, eu tenho dificuldade de acompanhar a live, mas eu fui com a sua até o final, porque você tá sempre olhando para a câmera, então dá a impressão de que a gente não tá numa live com milhares de pessoas, mas a gente tá numa videoconferência pessoal com a senhora, né? Sentindo a presença de Deus. Então isso é maravilhoso. Então isso aqui é meu respeito a você. Porém, tem o bloquinho, tem a caneta, e para eu não perder nada, porque tá igual maná, é fresco. Deus tem me dado diariamente a porção do dia, né? Eu vou ter que olhar de vez em quando aqui pro papel, ok? Então coloca aí o título da aula de hoje. A quem Deus chama? É uma pergunta e a gente vai destrinchar isso aqui em 3 respostas. E a base para isso, Deus me confiou. A base para isso é Mateus capítulo 22, na parábola das bodas, ok? Jesus conta a seguinte parábola. Gente, meu Deus, não. Sem orar eu não vou, né? Deixa eu orar aqui para abençoar a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome. Louvamos o Senhor por essa tarde, por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez para que nós nos regozijemos e nos alegremos nele. E a alegria do Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem me dado alegria, me dado ânimo. E eu sei que não só a mim, mas como resposta das nossas orações, o Senhor tem animado o teu povo. O Senhor tem levantado um povo para inaugurar um movimento novo, a fim de que o teu nome seja glorificado enquanto a procrastinação é combatida. A única forma disso acontecer, uma vez que já estamos desgastados muitas vezes de tentativas humanas, de recursos paliativos, e no final continuamos com o resultado do fracasso e do insucesso. E em razão disso, o Senhor tem nos esforçado. E com a ajuda do teu Espírito Santo, nós temos conseguido ser fiéis ao propósito de permanecermos unidos nesta mesma visão e dentro deste mesmo movimento. Por isso eu consagro ele a ti, o movimento chamado Excelência. Hoje nós estamos aqui no 2º dia de uma série de 7, de um movimento que vai até o dia 8 de dezembro. E colocamos diante de ti, Senhor, a aula de hoje. Abre a mente e os corações, meu Pai. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus, eu te suplico agora, nos dá entendimento, porque neste dia eu sei que o Senhor tem levantado a nossa vida para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar a quebra da procrastinação, da inconstância, da negligência. E a posição, Senhor, deste teu povo e dos muitos que nos acompanham aqui agora diante dessa live é esta. Por isso eu suplico a tua bênção, tem misericórdia de nós. Abençoa esse momento e esses 40 minutos que pretendemos passar aqui, uns com os outros, compartilhando da tua palavra que é viva e eficaz, que haja transformação, que o teu nome seja glorificado. Oh, Deus amado, que assim como eu tenho sentido a tua presença e estou sendo ministrada por ti, que outras vidas sejam ministradas através daquilo que tu tem ministrado na minha vida. E que aonde elas estiverem agora, seja no galpão de um trabalho, seja no refeitório de um emprego, gente que trocou o horário de almoço para acompanhar ao vivo aqui agora, gente que está, Senhor, no 2º tempo de uma aula, oh Deus amado e Deus bendito, gente que está em casa, gente que criou um ambiente para as crianças, gente que está agora, Senhor, lutando para não disputar a atenção com aquilo que o Senhor quer dizer. Eu não sei em qual ambiente esta pessoa, geograficamente falando, territorialmente falando, ela está inserida. Talvez num ônibus, talvez em um acostamento dentro de um carro, talvez num Uber agora. Oh, Deus amado, mas traz dentro dela, enche ela da tua presença nesse momento, Espírito Santo. Abraça ela, desenvolve nela a virtude da paciência, repreende a síndrome do pensamento acelerado, tira dela o medo, o espanto, o susto. Eu ministro paz agora, para que dentro de um ambiente de sala de aula, ela possa entender que o professor é o Espírito Santo, e assim ela se sinta
e ele se sinta abraçado pela tua presença. Em nome de Jesus nós oramos, abençoa a nossa aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, maravilha. Vamos lá, gente, bodas do Cordeiro, a quem Deus chama? A quem Deus chama? A parábola das bodas, perdão, é o tema da aula e é o texto base utilizado para essa temática que Deus nos deu hoje, ok? A quem Deus chama? Nós vamos abordar 3 pontos importantes aqui agora, para a gente compreender a quem Deus chama e dentro disso compreender, eu sou chamado por Deus? Eu fui escolhido por Deus? É muito importante identificar isso. E em Mateus, no capítulo de número 22, Jesus vai contar a parábola das bodas, ok? Ele vai contar a parábola das bodas. E fazendo um apanhado aqui dentro do contexto do capítulo 22, do verso 1 ao 14, ok? Verso 1 ao 14 do capítulo 22 de Mateus, a gente vai ver isso aqui, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. E ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Os convidados não quiseram vir. Enviou então ainda outros servos, determinando-lhes a seguinte ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois já foram cevados e abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram cada um para o seu campo e outro ao seu negócio. O que o texto está dizendo é que diante do convite do rei, enviando pela segunda vez aos seus servos para falar sobre o banquete que ele ofereceria em razão das núpcias do seu filho, né? Das bodas desse casamento, mesmo tendo uma outra oportunidade, ouvindo o convite dos servos, aqueles que foram os primeiros convidados, eles negligenciam completamente o convite. Na verdade, a palavra é desprezam. Eles desprezam, não necessariamente abrindo a boca e dizendo não, mas ignorando o convite que foi feito. Eles, vão para as suas empresas, vão cuidar dos seus negócios, o outro vai para a sua vida, o outro vai descansar, cada um vai seguir seu rumo, desprezando a oportunidade honrosa daquele convite. E aí o texto ainda acrescenta que alguns desses que haviam sido convidados tratam de maneira terrível os servos, que dentro da conotação desse texto, gente, só para a gente se contextualizar aqui, tipificam os profetas que o Senhor Deus enviara, né, para fazer Israel compreender a vontade e o propósito do Messias na ministração da nova aliança. Mas eles negligenciam isso. Inclusive, alguns deles, e é por isso que o verso de número 6 vai dizer que alguns desses que haviam sido convidados matam algum dos servos do rei, que é para poder tipificar o contexto que alguns profetas foram inseridos por causa desse anúncio. Mas só para a gente se contextualizar. E aí o texto diz que o rei fica irado. E ele envia as suas tropas para exterminar os assassinos que ocasionaram isso. Então, só para você ficar contextualizado, dentro de Mateus capítulo 22. Deus Pai, as bodas é do Filho, Jesus Cristo. Os servos, prioritariamente, que são enviados, são os profetas antigos e maiores. Os convidados prioritários são os judeus. E é aqui que corrobora a narrativa de João, capítulo 1, verso 11. Se eu não me engano, é verso 11? Verso 11. Quando o próprio João declara isso, que ele veio para os seus, que são esses os convidados prioritários, mas os seus não receberam. Mas louvado seja Deus que há continuidade em João 1, depois do verso 11, onde o texto diz assim: mas a todos quanto receberam com ele também o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, volta aqui agora para o contexto de Mateus 22, na parábola de Jesus sobre as bodas. Quando aqueles que eram convidados não aceitam o convite, negligenciam, desprezam, matam os servos do rei, o rei então chama os servos e dá uma nova ordem. E a nova ordem é essa: e depois, para as encruzilhadas, em algumas versões vão dizer assim, becos, vielas, valados, a toda parte,
do caminho e convidai para as bodas a todos quantos encontrares no caminho. Então, aqueles primeiros convidados negligenciaram, que tipificam os judeus, corroborando a narrativa de João capítulo 1, do verso 11 em diante. Visto que o banquete está pronto e o noivo está preparado, vamos dizer assim, ele não vai desmarcar o banquete. Então, olha o leque da oportunidade aparecendo aí. Ele diz, olha, vão então e convidem a todos que vocês encontrarem pelo caminho. Em todo lugar. Inclusive algumas narrativas, na Almeida Ferreira corrigida e atualizada, no verso 10 vai dizer assim, tanto os bons quanto os maus. A todos que vocês encontrarem, vão chamando, vão convidando. Aí olha isso, gente, e a gente vai se ater aqui para aplicar os 3 pontos. Presta muita atenção nisso, eu quero que você entenda. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que os encontraram, maus e bons. Reuniram eles na sala do banquete, que ficou repleta de convidados. Convidados esses que entraram no leque da oportunidade. Verso 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Falando a grosso modo, ele percebeu que estava como convidado na sala do banquete alguém que não estava utilizando a veste adequada para aquela reunião, para aquele encontro. E ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Ora, aqui eu já posso responder. Ele entrou porque ele foi convidado, ele entrou porque ele foi chamado. Ok? Mas ele emudeceu, ele não disse nada. Porque isso aqui não é apenas sobre ter sido chamado, mas é sobre entender para que você foi chamado e se comportar. E aí eu tô falando mais do que a veste que veste o corpo. Eu tô falando do conceito, do entendimento que se reveste a vida. Eu estou falando sobre a clareza da compreensão de para que se foi chamado. Ele emudece, e agora, meus irmãos, agora é trágico. Então o rei ordenou aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora das trevas, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. E aí o texto se encerra na narrativa do verso 14, que é onde a gente vai se ater aqui nos 3 pontos da nossa temática, quem Deus chama, que é quando diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vamos lá. A quem Deus chama? Primeiro ponto, anota isso aí. Primeiro ponto, a quem Deus chama? A muitos, não a todos. A primeira coisa que a gente precisa compreender, porque isso aqui são palavras de Jesus. E quando fala Pedro, irmãos, fala Pedro. Quando fala Paulo. Mas as palavras de Jesus, elas têm um quilate, um peso, uma importância tão mais relevante que algumas Bíblias destacam as letras em vermelho. E não é porque querendo descredenciar qualquer coisa que diga Pedro ou Paulo, de maneira nenhuma. Toda escritura divinamente inspirada por Deus é apta, é aprovada para redaguir, para ensinar, para disciplinar, para corrigir, para edificar. Porém, aquilo que Jesus fala é supremacia, está acima de tudo que já foi dito, seja por quem quer que tenha falado. E aqui são palavras de Jesus que encerra a narrativa da parábola das bodas, dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então coloca aí, primeiro ponto da temática de hoje. A quem Deus chama? A muitos, mas não a todos. Dentro dessa perspectiva, eu preciso compreender 2 coisas. A primeira, por que a muitos, mas não a todos? Por que a muitos, mas não a todos? Porque dentro da oportunidade da ministração da nova aliança, porque a gente está falando aqui das bodas do noivo, tipificando esse novo chamamento, que é quando a gente vê a inserção dos gentios, que somos nós, dentro da nova aliança, tornando-se filhos por adoção, isso não descredencia a oportunidade igualitária que o Senhor já oferecia para outros antes do verbo vivo ser feito em carne.
Mas essa oportunidade, ela se manifestava de maneira diferente. E eu quero deixar isso aqui muito claro, ok? Porque eu não quero que você saia daqui da aula pensando assim, se são muitos e não são todos, então, ora, não estamos diante do mesmo Deus justo? Não. Deus é justo e sempre abriu o leque de oportunidades. Lembrando que aqui, prioritariamente, a gente está tratando de salvação. E a salvação é igualitária para todos, ok? No contexto da narrativa de Mateus 22. Jesus veio para todos. Mas aqui é onde a gente está afunilando o tema, que é falando sobre a nossa chamada pessoal, e aí está mais atrelado ao ministério, eu quero que você compreenda o caráter da justiça de Deus. Primeiro, por que a muitos e não a todos? Porque a oportunidade revelada em Cristo, ela é extremamente expressiva. Não é exatamente, por exemplo, a mesma que Abraão teve. Mas teve uma oportunidade. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 15, verso 6. Que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é que se manifestou a ele primeiro. Não foi ele que se manifestou a Deus. Foi Deus que se revelou e se deu a conhecer primeiro a Abraão. Então veja, mesmo quando você olha lá para trás no Antigo Testamento, você vê a execução daquilo que está em João capítulo de número 15. Quando fala sobre, quando Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Só que isso em Jesus fica muito mais elucidado, fica muito mais claro. Então, dentro desse campo de ser chamado agora, afunilando essa ideia, né? Ou seja, não apenas para a salvação, mas afunilando a ideia sobre chamamento pessoal, em Jesus o meu leque de oportunidades, ele se abre muito mais. Isso é muito claro em toda a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus sempre deu um jeito de se revelar ao homem. Eu separei aqui um outro exemplo, que é o exemplo de Jonas, quando ali no capítulo 3 e no verso 5, depois dele ter pregado e o Senhor Deus ter enviado ele para os ninivitas, que era uma nação pagã daquela época, o texto vai dizer assim no verso 5, que eles creram em Deus. Só para você entender, eu estou falando de um tempo onde o nome de Jesus não é tão bem elucidado e mencionado, mas as oportunidades ainda se apresentam naquela época, porque Deus é justo. E é Ele que estabelece uma comunicação de como o homem pode compreendê-lo, discerni-lo, aceitá-lo, para você entender o porquê que aqui fala muitos e não todos, porque aqui a gente está tratando da narrativa desse novo tempo, ok? Então, dentro desse novo tempo, a gente chega a essa compreensão. Por que muitos e não todos? Porque houveram alguns antes de nós, que obviamente não ouviram falar propriamente de Jesus, o verbo vivo feito em carne, que também tiveram oportunidades, mas não se aplicam diretamente aqui dentro desse contexto, porque agora essa oportunidade em Cristo, ela é muito bem elucidada e clara para absolutamente todos nós, todos nós. Porém, a nossa compreensão dentro dessa chamada, precisa ser essa, de que fazemos parte de um grupo de muitas pessoas que estão sendo selecionadas para algo muito precioso da parte de Deus. Você que está me ouvindo aí agora, você não foi escolhido por Deus aleatoriamente, mas você faz parte de um grupo que estava no caminho que conduzia para as bodas. Então preste atenção nisso aqui. Uma frase que estabelece esse primeiro tópico. O Senhor, ele me disse assim, eu me senti inspirada pelo Espírito Santo de Deus a dizer para você assim, você recebeu um convite muito honroso, não negligencie isso. Você entrou num leque de oportunidades que pessoas que vieram muito antes de você não puderam compreendê-lo com a mesma clareza que hoje você tem a oportunidade. Tiveram também uma oportunidade, mas não recheada da quantidade de privilégios. E isso, gente, é algo que não pode ser negligenciado. É algo que precisa ser considerado. Então vamos lá. Na perspectiva do tópico 1, a quem Deus chama? A muitos, mas não a todos. Então eu preciso compreender que eu faço parte de um grupo seleto e criterioso de Deus. Como é que eu sei disso? Você está aqui agora, ouvindo uma palavra, sendo liberada para uma serva que só tem condições de encontrar quem estiver nesse caminho.
que é um caminho que dirige a esse banquete, a essas bodas, a realização dessa oportunidade, ok? Então esse é o primeiro tópico. Caminhando agora para o segundo, e ele desabrocha o nosso entendimento sobre isso, ok? Primeiro então, só recapitulando aqui, nosso convite foi muito honroso e ele nos coloca dentro de um grupo seleto de pessoas. Por isso, a muitos e não a todos. Não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar isso. Segunda coisa, segundo tópico, o que difere quem foi chamado de quem é escolhido? O verso 12 é o que determina isso e a gente leu ele aqui. Veja bem, esse homem que o texto revela no verso 12, que é questionado pelo rei, o dono da festa, ele vê um homem que foi convidado, que está dentro da sala do banquete, mas ele não se trajou adequadamente para aquele momento. Não se trajou adequadamente para aquele momento. Ou seja, eu escrevi aqui para não esquecer. Ele entrou porque foi convidado, aí eu coloquei um parênteses aqui dentro do convidado, que é o chamado. Vamos lá, ó. Ele entrou porque foi convidado, ou seja, chamado, mas não ficou. E a característica do ficar, da permanência, não tem a ver só com a chamada, mas tem a ver com o que vai garantir a permanência, a escolha de Deus sobre a vida de quem abraçou a oportunidade do chamado. Então, a frase ficou assim, ó, na narrativa do verso 12, para contextualizar esse segundo tópico que eu quero que você anote aí. O que difere quem foi chamado de quem é escolhido? Ele entrou porque foi convidado, mas não ficou porque não estava vestido à altura. E isso pode ter a ver com características, né? De corpo, de limpeza, de se programar para aquele momento, né? No sentido de se ajeitar, né? Vamos colocar assim, né? De se ajeitar, porque isso aqui tá falando muito mais de postura, gente, do que de roupa. Ok? Eu quero deixar isso aqui muito claro. Isso aqui não tá falando sobre usos e costumes, isso está falando sobre saber ocupar a posição que Deus tem para você. Ok? Então vamos lá. A frase que Deus me deu é essa daqui, olha. É a forma como você se comporta diante da chamada, diante do convite, diante da oportunidade. É a forma como você se comporta diante da chamada que determina se você é um escolhido. E aí aqui agora eu quero que você faça um asterístico aí e coloque uma ressalva. Coerência. É isso. A maneira como esse homem se comportou diante do convite que lhe foi feito, uma vez que já inserido dentro da sala do banquete, ele não se trajava e não estava se comportando de uma maneira adequada, tirou dele a oportunidade de aproveitamento de um acesso que ele já tinha recebido. Gente, para pensar do que é você ser expulso de uma festa, ok? Tô saindo aqui da narrativa do contexto de salvação pra gente afunilar aqui sobre o chamado. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Isso aqui é o passaporte do céu, se a gente for falar de salvação. Mas a gente tá aqui afunilando para chamado, chamada pessoal, sua e o que Deus tem com você. Imagina você ter um convite, um passaporte para ser pregador e não pregar. Imagina você ter autoridade e unção para proclamar liberdade aos cativos. Imagina você ter uma chave na mão, mas se comportar como se não pudesse trazer abertura aos presos. Volta aqui para a narrativa comigo. Imagina você ter um convite de uma festa, mas ser expulso de dentro dela, porque você não soube se comportar à mesa, porque você não se preparou e se trajou adequadamente para o convite tão honroso que te foi feito. Isso aqui é desesperador. E é esse sentimento que algumas pessoas estão sendo atormentadas diante da sua chamada. E é por isso que eu estou hoje aqui com a ajuda de Deus para poder te ajudar. Para que você se prepare, ok? E quando você se preparar, você não vai ter só o convite, porque isso aqui que eu quero deixar claro. É para muitos, é uma oportunidade, mas ela pode ser perdida se você não se preparar para vivê-la. E isso é o movimento chamado à excelência. É através da instrução da palavra de Deus, você está trajado adequadamente para a realização do propósito que a sua chamada carrega, para poder desfrutar das oportunidades que Deus abriu para você, para poder ter uma vida funcional,
que tem como objetivo a realização, não apenas sua pessoal, da sua chamada, mas do propósito que Deus confiou a você quando te deu essa oportunidade, te chamando, te habilitando, te dando acesso, ok? Pensando sobre isso, eu me lembrei de algo que Deus compartilhou comigo no Ministério da Palavra, né? Você sabe que por bondade e graça do Eterno a gente vai e ministra a palavra de Deus em muitos lugares, E tem lugares onde você ministra a palavra e a absorção é completa. Há uma atmosfera de glória, porque a mentalidade do povo corrobora, deseja aquilo que está sendo ministrado. Então há uma aceitação, há uma absorção, e isso promove libertador. Pausou aqui, gente, perdão. Um peso de glória libertador. É incrível, é maravilhoso, porque o povo está preparado para aquilo dali. Gera uma expectativa dentro daquilo. Mas há vezes que isso não ocorre da mesma forma. E quando eu percebia que isso não ocorria da mesma forma, eu trazia a responsabilidade toda para mim. E não deixo de ter responsabilidade e parte nisso, porque estou ali sendo parte e instrumento, né? Uma engrenagem de um todo. Então não é tudo sobre mim, óbvio que não, mas eu também não posso me eximir da responsabilidade de ser participante daquilo. Mas quando não dava certo, que não... Estranho, parece uma onda, né? Quando parece uma onda batendo no muro, eu trazia aquilo pra mim e eu me frustrava. E aí um dia o Espírito Santo trouxe uma palavra que me consolou e esclareceu um pouco o meu entendimento sobre isso. Ele me disse assim: você pode pregar a melhor mensagem do mundo a nível de sermão, né? De clareza, de compreensão e até de revelação, né? De start, de abertura, pode ser a melhor do mundo, o Espírito Santo me disse. Só que você tem que entender que isso não diz respeito à recepção das pessoas, não diz respeito à sua forma como você ministra, mas diz respeito também à maneira como elas absorvem. Por exemplo, nós estamos aqui hoje numa classe muito grande, né? Numa classe muito grande de pessoas. Não tem necessariamente a ver com o tanto que eu sou capaz de falar palavras incríveis e ser top das galáxias aqui agora enquanto eu ministro, e pai, isso e aquilo. Se quem tiver aí do outro lado não tiver o mínimo de capacidade de assimilar, de absorver, de humildade para entender, para ruminar, para às vezes fazer uma releitura de algo que você já ouviu várias vezes. E então o Espírito Santo ele me consolou sobre essa perspectiva, dizendo: ei, não é sobre ser o melhor pregador do mundo, o melhor pastor do mundo, o melhor líder do mundo. Você também conta com a capacidade de absorção das pessoas. E quem sai realizado de um culto? Quem sai abençoado com uma palavra? Quais são as pessoas que vão desenvolver níveis de efetividade e de realização depois dessas lives e do conteúdo bíblico que de maneira prática a gente está procurando passar? Não são as pessoas que caminham lado a lado comigo todo dia aqui dentro da minha casa. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a capacidade que as pessoas têm de absorver aquilo que lhes é oferecido no tempo que elas têm, na oportunidade que elas têm, na chamada que lhes foi confiada. Então eu posso pregar aqui 4 horas. Se você não tiver condições de se submeter a 30 minutos, não vai adiantar nada. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Que nesse leque de oportunidade, a chamada está aqui diante de você. Mas isso tem a ver com a sua capacidade de desejar, absorver e viver isso. Então, é uma via de mão dupla. A mesma coisa é o que difere o chamado do escolhido. De Deus, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, vem o chamado. E de nós, o comportamento de coerência que faz aquela palavra se encaixar e se adequar dentro da nossa vida, ok? Os irmãos de José, sobre a casa de Jacó inteira havia uma palavra, mas José tinha um comportamento coerente para que ele se tornasse a pessoa que ele foi. Então não adianta você viver de maneira incoerente a proposta que Deus está te fazendo. Sobre essa perspectiva, em alusão ao versículo de número 12, que é quando o rei pergunta, uma vez que
Aquele que teve a oportunidade do chamado já está inserido na sala do banquete. Por que você está trajado dessa maneira? Né? Deus falou comigo, vista-se, posicione à altura do seu chamado, compreenda o tamanho da oportunidade, do privilégio, fazendo uma alusão ao tópico 1, entenda que você faz parte de um grupo seleto. Quem já me ouviu ministrar, já me ouviu falar isso diversas vezes. Se a sua mãe não te falou isso, então em Deus eu vou te falar isso agora. Não se comporte como todo mundo, você não é todo mundo. Você é escolhido e faz parte de um grupo criterioso. E o que vai aferir a sua permanência dentro desse grupo? O que vai trazer a desenvoltura dentro da sua chamada? Você se comportar de maneira coerente à envergadura do convite, do propósito que te foi feito. Por isso eu falo do caderno, por isso eu falo da caneta, por isso a gente coloca as tarefas lá no Zap. Eu tô amando a galera compartilhando com a gente as tarefas, por isso o compromisso com o horário, no horário que é proposto, por isso a flexibilização para as pessoas que realmente não podem, e depois a gente oculta essa live de lá, para que as pessoas entendam que elas precisam atender uma demanda, e isso tudo vai te dando permanência no banquete, permanência na mesa, permanência no chamado. Isso tudo vai te trazendo desenvoltura. Vê se você entende. A Bíblia, ela está disponível para todos. O que é isso? Chamado, ou para muitos, né? Vamos lá. O que é isso? Chamado. Mas quem é que vai ser o pregador? Quem tem uma Bíblia ou quem lê uma Bíblia? Ok? É a mesma coisa. Eu vou falar algo aqui muito sério. Você sabe como se desenvolve filhos? Como é que se faz filho? Fazendo sexo. Agora, maternidade, paternidade, aí, meu irmão, é desenvolvimento, é educação, é sacrifício, é entrega. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa tarde? Eu creio que sim. Na parábola dos talentos, foi entregue a todos aqueles servos ali um talento. Um deles escondeu. Volta e meia eu volto nisso porque tem sido meu testemunho diário de vida. E esse que escondeu sobre a justificativa de temor e de zelo, ele disse mau e infiel. E ele foi para o mesmo lugar desse aqui da narrativa de Mateus capítulo 22, para as trevas, aonde há choro e ranger de dente. Agora, voltando à aplicação do texto, não para a salvação, mas para a chamada, para o propósito de Deus conosco, tem gente que está rangendo os dentes aqui na terra. Rangendo os dentes de frustração, de tristeza, sentindo que tem fogo, mas não bota a lenha para queimar, vivendo a angústia de não cumprir a realização do chamado. Vê as pessoas pregarem e o coração queima. Vê as pessoas exercerem um ministério, porque isso não tem a ver com estar no altar, tem a ver com desenvolver de maneira coerente, de maneira excelente a posição que Deus me deu, seja como mãe, seja como pai, seja como pastor de uma igreja, seja como líder de um departamento. Então, quantas pessoas estão cegas e estão, rangendo os dentes na tortura da procrastinação e da angústia aqui na terra, falando aqui, né, nesse afunilamento, porque não estão realizando seu chamado, porque ficam espiritualizando, achando que Deus tem que fazer, e o Senhor está dizendo, está aqui diante de você a oportunidade, mas é o seu comportamento que vai determinar a sua permanência na mesa, a desenvoltura do seu ministério, a desenvoltura da sua empresa, a desenvoltura da sua maternidade, a desenvoltura do seu perfil de liderança, a desenvoltura do perfil e daquilo que Deus confiou para você nesse tempo. Como é que você tem se trajado nessa mesa? De que maneira você tem buscado? Eu quero glorificar a Deus por todas as pessoas que estão acompanhando aqui agora, gente que está lutando agora, tá aqui e tá lutando para prestar atenção, para conseguir fazer anotação, para aplicar a tarefa, para ir lá no grupo do Zap, para postar as hashtags. Por quê? Porque tudo isso mostra que você entendeu qual é o seu lugar na cadeira. Porque, como eu disse, isso não fala sobre a roupa que a gente traz no corpo. Isso fala sobre entender a posição que Deus quer que nós ocupe, que Deus quer que nós ocupemos. Então isso fala sobre postura, isso fala sobre se comportar adequadamente. Então o Espírito Santo está dizendo a algumas pessoas agora, vista-se no sentido de posicione-se à altura da proposta, do chamado que Deus tem te feito, de maneira coerente a um grupo seleto de pessoas que está entendendo isso. Não são todos, se fosse todos, irmão, não ia caber nem live, não ia ter internet que aguentasse. Por quê? Porque tem um caminho, um leque que só pode ser observado. Perdão, é que eu coloquei o alarme aqui, aí o vídeo tá pausando, é que já tá na hora da gente encerrar. Ok?
Então eu quero que isso fique claro na sua mente, tá? Fechando aqui agora, João capítulo 15. Jesus, ele vai dizer assim, olha, meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Olha o que ele diz. Toda vara que está em mim, essa eu limpo. Em algumas versões vai dizer podo, ou seja, não é corto, é podo, para que ela dê muito mais fruto. Agora, toda vara que está em mim, gente, olha aqui de novo, essa oportunidade do chamado. Veja, olha isso. Mas toda vara que está em mim e não dá fruto, ou seja, não está dando fruto, mas está nele. É igual esse homem inserido na sala do banquete, sem estar posicionado. Ele está diante da oportunidade, sim, ele foi chamado, ele aceitou o convite. Você está compreendendo a proposta do Espírito Santo para a sua vida, mas não está se posicionando adequadamente. Aí volta lá para João 15, para a gente resumir aqui. Lá no versículo de número 16, ele vai dizer assim, aqui está em mim, mas não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Eu corto e lanço no fogo. Não serve. Não teve oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade. Não foi chamado, mas negligenciou o chamado. Não tinha cadeira para sentar, tinha. Não tinha coisa para fazer, tinha. Não tinha uma posição para... Eita, que aula quente hoje, hein? Até meu lombo tá ardendo aqui, ó. Tá? Porque é espada de dois gumes. Pega daí, pega daqui, irmão. Mas vamos lá. Teve cadeira, teve oportunidade, teve convite. Mas a pergunta é, como você se comportou quando sentou na cadeira? De que modo você se trajou para abraçar essa oportunidade, para honrar o chamado? Para honrar de maneira equivalente o chamado que te foi feito, né? Aí olha o que ele diz, mas aquela que permanece em mim. Então, vamos lá, gente. João 15, presta atenção. A vara tá na videira, só que uma frutifica. Ele limpa para dar mais fruto. Vai podando, vai lapidando, vai consertando, é assim o chamado, desenvoltura. Outra também está nele, mas essa não está dando fruto. Essa daí ele faz como? Corta e joga fora. Ou seja, também estava nele, mas não estava dando fruto. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. São só 7 dias, até o dia 30 de novembro, dentro desse plano que a gente está oferecendo para esse tempo. Porque nós temos aí algumas fases, e eu quero muito você comigo nisso. Porque eu quero ser fiel àquilo que Deus tem me dado para esse tempo. Então, dentro dessas fases, eu quero muito que você chegue até o final. Para que você possa se posicionar na cadeira e se vestir à altura daquilo que Deus tem te confiado. Então, o que difere quem foi chamado de quem foi escolhido? O chamado vem de Deus, mas é o nosso comportamento que determina a escolha. Por quê? Porque isso não tem a ver com quem Deus ama mais ou com quem Deus ama menos, porque João 3,16 diz que ele amou a todos. E a oportunidade da salvação já foi entregue a todos, e Jesus também já foi entregue por todos. Só que é o nosso comportamento em honrar a graça, o convite, a oportunidade, o acesso que nos foi dado, que vai determinar a nossa permanência, seja nas bodas, naquele grande dia com o Cordeiro, e seja aqui agora, no cumprimento do nosso dever, do nosso chamado, do ministério que o Senhor te confiou, seja qual área da sua vida, porque eu volto a frisar, não tem necessariamente a ver com segurar microfone e tá num altar. Deus tem te chamado e você precisa ocupar o seu lugar. No caso dele aqui, foi a maneira como ele se comportou, a ausência dos trajes condizentes com aquele momento que lançaram ele para fora do aproveitamento dessa oportunidade. Então, repetindo para a gente fechar, a chamada vem de Deus, mas é o nosso comportamento diante do honroso convite que já foi oferecido pela graça de Deus e está diante de nós, ok? É que vai determinar a nossa permanência na mesa, no ministério, na chamada que Deus tem nos confiado. Camille, como é que eu sei? Terceiro e último tópico, e eu tô fechando aqui o meu bloquinho. Camila, como é que eu sei que eu fui chamado por Deus? Entendendo que você está aqui agora, ouvindo essa palavra, e eu vou tentar simplificar isso com a seguinte frase: a maioria das pessoas acham que não foram chamadas,
porque não se sentem capacitadas para sentar-se à mesa, para estar com o rei, sejam por pecados, fraquezas ou adversidades. Mas o convite te credencia, é a graça. Te credencia, você pode. Veja, é o rei que mandou chamar. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus está fazendo algo agora. Ora, mahashuri kandaraba. Esse convite está feito. Então eu já estou debaixo dele. Eu sou chamado. Então, na verdade, a pergunta não é se eu sou chamado. A pergunta é como eu faço para ser escolhido e permanecer. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a desenvoltura inicial, que é amanhã do chamado. Ok? No tema da aula de amanhã vai ser esse. Como se inicia? Como é que começa? Porque depois que você entende que você já está adiante, você é chamado, você só precisa se preparar para isso, para iniciar, para permanecer. Porque chamado você é. A pergunta aqui agora é: como é que eu faço para ser escolhido? Qual é o comportamento? Como é que se inicia? Aonde é o ponto de início e de partida, Camila, para eu ter permanência, para eu dar fruto, enxertado na videira, né? Isso aí a gente vai tratar amanhã, ok? Então vamos lá. Hoje, gente, hoje, pra gente pôr em prática, tem que praticar, tá ok? Quando terminar aqui a nossa aula, eu vou deixar disponível. Não adiante agora que não é agora. Paciência, obedece os princípios, acompanha comigo até o final, só vai embora no amém. Tem oração, tem palavra, é igual culto, não deu a bênção? Não pega a bolsa e vai andando não, ok? A gente tem 5 minutinhos aqui, eu quero encerrar esses 5 minutinhos com você, tá bom? E orar e abençoar a sua vida através dessa palavra, tá ok? Quando terminar aqui, vai lá nos grupos, Zap, Telegram, lá na descrição vai estar o caderno de tarefas. Você tem 24 horas para executar essas tarefas, tá bom? Vai estar disponível lá. Camila, se eu não tiver impressora para imprimir lá o caderno, para botar... Volto a dizer, faz do seu jeitinho. Tarefa boa, não é tarefa bonita, é tarefa cumprida, é tarefa feita, ok? Dentro dessa perspectiva, tá dentro do plano de tarefa também, tá ok, gente? Terminando aqui, não é no post da live, ok, galera? A live você já viveu, tá aqui comigo. É no post que eu vou fazer da foto, que eu vou fazer sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Aí você vai lá e comenta. Vem comentando, mas não é, já falei, o adorado é Deus, não é elogio pra mim, não é, irmão, é sobre a aula, é sobre a palavra de Deus. Como é que Deus falou com você? Qual foi a parte que foi mais importante pra você? O que foi relevante pra você? Qual é a parte que você tá ansioso pra começar a aplicar? O que você vai desenvolver dentro disso? Comenta lá, pega o post e envia para mais 3 pessoas. Você já vai estar cumprindo o seu chamado dentro disso, tá bom? Não precisa correr, porque não vai estar lá ainda. É depois que a live acabar aqui, ok? E lembrando que os comentários mais bem elaborados da galera que tá entrando com a gente na imersão, né? A gente vai destacar para poder separar algumas coisas lá para edificar, para postar no History, para que você também seja abençoado, para que eu também seja edificada. E eu quero te dar um incentivo aí com algumas premiações da loja Camila Barros, tá bom, gente? Por hoje é isso, eu trouxe aqui 2 coisas, porque eu tenho sentido essa necessidade de elucidar de maneira simplificada. Eita, é o último alarme, que já deu a hora. Da gente elucidar de maneira, né, mais objetiva, de maneira mais simples, aquilo que a gente tem feito. A maneira como você se comporta, a maneira como você se traja, né? Tô falando de postura. Ela diz muito para onde você vai, ok? Por exemplo, quando a gente coloca um boné, que é uma coisa que eu gosto muito, esse não é da minha loja, mas da minha loja tem lá, tá? Quando você coloca um boné, ele diz se você quer proteger a cabeça, quer esconder a calvície, se tá pegando muito sol, se você vai se proteger. Presta atenção, eu já tenho um outro aqui, mas estilo Panamá. Esse aqui é mais refinado, né? Esse aqui é mais... Camila, qual é o propósito disso? Aquilo que eu vou adequando e inserindo diz muito para onde eu estou indo. Aquilo que você vai fazendo e obedecendo e ouvindo e assimilando dentro da nossa proposta desse movimento
tá te apontando para um destino e para um caminho. Por mais que agora ele não esteja tão claro, mas está começando a abrir. E isso vai te colocar no lugar que Deus tem para você, tá bom? Então, absorve isso. Ocupa esse lugar, executa as tarefas, desenvolve as tags, compartilha o post, faz o comentário. Não é sobre mim, é sobre a gente usar essas ferramentas para elas atenderem uma utilidade, ok? Amanhã, galera, a aula está imperdível. Amanhã eu tô na estrada, ok? Amanhã eu tô ministrando, tô fora do Rio, mas no horário, 3 horas da tarde, permitindo o Senhor, nós vamos estar juntos de novo. Pra quê, Camila? Amanhã eu quero que você venha com mais papel. Sabe por quê? Amanhã nós vamos abordar 3 pontos importantíssimos sobre como você inicia. Porque aqui eu sei que tem gente que já começou e precisa polir, ok? E a gente vai tratar sobre isso amanhã. Mas aqui também tem gente que está inaugurando agora, está se compreendendo dentro do chamado agora, ok? Então amanhã nós vamos abordar 3 pontos importantes e eu vou te dar 3 direções práticas através da palavra de Deus para você startar e inaugurar, para você iniciar o seu chamado, tá bom? Com desenvoltura, com leveza, ocupando aí a tua postura, o teu lugar para você não apenas entrar, mas para você se manter na sala do trono, na mesa do banquete, na realização do propósito que Deus tem com você, tá bom? Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora pedindo a tua bênção, o teu selo sobre a vida de todas essas pessoas que estão me acompanhando agora. Oh, Deus amado, Deus bendito. Ajuda elas a cumprirem as tarefas. Espírito Santo, move elas em direção à palavra, para que haja obediência, para que haja o cumprimento do propósito e que dentro disso elas possam começar a desfrutar de testemunhos de realização, de que conseguiram e começaram a fazer coisas que antes e outrora não faziam. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, no nome de Jesus, que é poderoso para fazer. Amém e amém. Gente, vou encerrar aqui, não esquece. Vai lá no post, não é na live, é no post que vai permanecer. Lembra? Depois de um ciclo de um dia, a gente vai ocultar essa daqui. Então, seus comentários também vão ser ocultados. Você pode comentar, mas o importante para a execução do que eu tô falando é você entrar no post que eu vou fazer agora, que é uma foto com uma frase que eu separei do conteúdo dessa nossa aula, e ali você fazer o seu comentário, o que você achou, como é que foi pra você, e eu vou dedicar um tempinho lá agora pra poder estimular, conversar com você, talvez sanar algumas dúvidas imediatas, tá bom? Então faz isso, tá bom? Lá no post. É isso. Gente, lembrando, tá? Eita, que hoje, né? Deus abençoe sua vida, qualquer falha vai nos perdoando, ore por mim em nome de Jesus. E vamos junto até o final, ok? Amanhã, 3 horas da tarde, eu sempre entro 5 minutinhos antes, ok? E vamos juntos até sexta-feira, dia 30 de novembro. Lembrando que o movimento vai até o dia 8. Cola comigo, de 24 de novembro, que foi ontem, até o dia 8 de dezembro. E a série de lives, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Todos os dias aqui até o dia 30, às 3 horas da tarde. E compartilha com a galera que tá querendo utilizar essa desculpinha do trabalho, disso, daquilo, que a live vai ficar disponível lá o dia, para eles poderem acompanhar as aulas junto com a gente e a gente chegar junto no resultado que Deus tem para cada um de nós. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por estarem conosco. Amanhã a gente se encontra de novo, amanhã na estrada, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.